Para você que chega para curtir este vídeo aqui no YouTube, um abraço para você. Vamos falar de futebol mais uma vez. E ontem o Atlético conseguiu sua classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana de uma forma dramática, como de costume. Precisou das penalidades para essa classificação e contou com a ajuda do Everson, né? No dia que fazia 12 anos da conquista da Libertadores, também nas penalidades contra o Olímpia, também nas penalidades, dessa vez contra o Bucaramanga, só que na Copa Sul-Americana, e o Everson salvou mais uma vez. O Atlético, que começou um jogo mal, né, poucas oportunidades ofensivas até os 25 minutos, né, o jogo começou aberto e ali a partir dos 25 minutos o time começou a controlar um pouco mais o jogo. Teve bastante finalizações ainda no primeiro tempo, alguns chutes ao gol, Scarpa, Dudu, Rony teve oportunidade, Hulk também, né? Mas a pontaria não estava afiada e o goleiro também trabalhou em alguns momentos, o goleiro do Bucaramanga. Até que no final do primeiro tempo o Atlético toma um gol numa falta, numa falha de marcação, a zaga não subiu e o Bucaramanga aproveitou e fez 1-0, indo para o intervalo com a vantagem. O Igor Gomes, que mais uma vez entrando no começo do jogo, ele não vai bem, né? É muito estranha essa situação. Quando ele entra, ele não vai bem. Quando ele entra no segundo tempo, ele joga uma bola redondinha, é impressionante. E algumas outras peças também não estiveram nos melhores dias. Rony, né? Talvez pelo que aconteceu durante a semana, não mostrou o seu futebol e a torcida ainda vaiou bastante. Gustavo Scarpa até que esteve razoavelmente bem, ele procurou jogadas, colocou companheiros na cara do gol, né? Infelizmente perdeu o pênalti nas penalidades, mas ele ainda foi um pouco melhor do que o Rony, vamos dizer assim. E no segundo tempo o Atlético volta com o Coelho no lugar do Igor Gomes. O time mantém as ações ofensivas, leva um pouco de perigo ao Bucaramanga, mas a pontaria não estava afiada, como eu falei. O Atlético muito mais finalizações, foram 18 do Galo, 7 do Bucaramanga. 4 grandes chances criadas e 0 para o Bucaramanga, tirando o gol no primeiro tempo, né? Foram 6 finalizações no gol e 2 apenas do Bucaramanga, sendo 3 na trave, né? Então o Atlético teve oportunidades, não jogou tão mal assim. Uma surpresa foi a escalação do Fausto Vera inicialmente, e ele não comprometeu tanto assim, apesar do cartão. Caio Paulista não jogou tão mal também, apesar do cartão, né? 3 cartões só no primeiro tempo, né? Talvez o time do Atlético um pouco nervoso. Foi um momento que o Atlético errava muito, né? E os cartões saíram ali naquele período. No segundo tempo, como eu estava dizendo, o time não conseguiu esse gol e levou para as penalidades. Hulk abriu as cobranças, fazendo o gol, e o Bucaramanga empata. Gustavo Scarpa, na pressão talvez, né? Finalizou fortemente, mas na trave. E aí o Bucaramanga também começa a perder, perde 2. E depois o Everson salva mais uma. E o Atlético fecha com o próprio goleiro Everson salvando aí a noite. E a pele de Gustavo Scarpa também, e de Rony, por que não? Colocando o Atlético nas oitavas de final da Copa Sul-Americana para enfrentar o Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba, um dos únicos clubes da Argentina que não tem Atlético no nome, né? É o popular Godoy Cruz, um dos únicos da prateleira de cima, né? Vamos dizer assim, dos mais famosos de primeira e segunda divisão, que não tem Atlético no nome. E esses dois já se enfrentaram em 2017 na Copa Libertadores. O Atlético venceu uma de 4-1 no Mineirão e teve um empate em 1-1 na Argentina. Jogo que deve ser lá na semana do dia 12, 13 e 14 de agosto, né? Tem que ver aí a televisão ainda. Provavelmente o canal do tio Silvio vai querer passar o Fluminense na terça-feira. Atlético no sufoco classifica, né? Tem que melhorar muita coisa. Tá jogando uma bolinha redondinha, pequenininha, de gude, né? Mas tá jogando mal, tem que melhorar aí. Vamos ver o que o Cuca vai fazer, se ainda tem reforços para chegar ainda. Biel vai ser apresentado, foi confirmado aí nessa sexta-feira. E no final de semana tem o Flamengo, aí é Campeonato Brasileiro, é no Maracanã, visita o Flamengo lá, quem sabe pontuar
porque no brasileiro também precisa recuperar pontos, né? No final de semana tem esse jogo importantíssimo. O Flamengo com 8 desfalques até agora, talvez ainda venda o Wesley, mas o Atlético tem que se preocupar com ele mesmo e jogar com o que tem, né? Vamos ver o que acontece. No final de semana também tem Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, tem Cruzeiro e Ceará no Mineirão às 16 horas e tem América no Independência e também o Atlético. Esse final de semana tem também Fórmula 1, final de semana de corrida na Bélgica, é o Grande Prêmio da Bélgica, o GP de Spa-Francorchamps. Treino livre nessa sexta-feira, classificação sprint às 11h30 para a corrida do sábado às 7 da manhã, no horário de Brasília, e depois às 11h tem classificação para a corrida do domingo, né? Vamos ver aí se Verstappen, que também corre em casa, né? A Bélgica também é casa dele, se ele vai conseguir a pole ou se as McLarens vão manter no topo, e torcer, claro, para o Gabriel Bortoleto fazer uma boa classificação e quem sabe largar bem no domingo. Na segunda-feira a gente volta falando aí da rodada do Brasileiro e também da Fórmula 1. Valeu, um abraço!